já a conversa com o Dr. Já estamos aqui a já sabendo, eu estava aqui a elogiar o Rui, que o Rui segue os seus instintos alimentares, perguntou como é que o Rui está de tão boa forma, porque o Dr. Rodrigo é o autor deste livro que falámos há bocadinho, o Método Mês. Porque é que tu tiveste a necessidade? Eu digo, eu trato de tu, já conheço há 20 e tal anos, e ele é o meu médico. Não, mas não é, agora não cheguei ao consultório e não desatei a tratar. O Rodrigo não, mas é interessante agora fazer um enquadramento daquilo que é a especialidade do doutor. Nós sabemos que este método ou seja, esta medicina ortomolecular é criada pelo Linus Pauling em 1960, se eu não estou tudo, né? Exatamente, vou dizer. O único homem na história da humanidade que ganhou 2 prêmios Nobel, em 54 e 62, de Química e da Paz. Você já vê que é uma pessoa visionária. Para além de ter sofrido uma doença crónica nos rins e que ter desenvolvido Eu vou entrevistar ele, pô. Ele sabe tudo. Mas é daí que sai este método, que na realidade o que é? Organizar o que é que nós devemos comer e quais são as necessidades do nosso corpo para isso. Na verdade, a medicina ortomolecular, eu uso muito esse termo, inclusive, em homenagem a meu pai, meu querido e falecido pai, que foi um dos precursores no Brasil disso, na década de 80, um grupo de médicos se reunia para falar sobre saúde. E você ficava de boca aberta. Eu era criança, eu assistia meu pai, tanto que eu conheci na medicina já ouvindo essas pessoas que eram visionárias. Um era um fellow, o Dr. Linus Pauling, que estudou com ele, que era o Dr. Hélio Pova, foi o meu primeiro professor. A ortomolecular significa corrigir a molécula. Orto, correção, molécula. Então nada mais é do que um braço da medicina que ajuda a gente a otimizar a nossa estrutura mais importante, a nossa unidade morfofuncional chamada célula. Você não tem um corpo saudável se a sua célulazinha, que é aquela coisinha que está dentro do nosso corpo, funcione bem. E a medicina ortomolecular é otimizar o funcionamento da nossa célula. E para o emagrecimento isso é fantástico. Com a alimentação. A alimentação é um dos pilares mais básicos. Por quê? A alimentação é o óleo que lubrifica a nossa célula. Mais ou menos assim, entendeu? Os nutrientes são o que a gente precisa para funcionar bem. Quer dizer, então, que nós andamos a colocar óleo a mais na nossa alimentação. Óleo a mais e óleo errado. No nosso óleo errado. Eu costumo falar isso. Tem pessoas que levam o carro e vão para o posto de gasolina, colocam uma gasolina aditivada e vão, na hora de pagar, comem um croissant e um bolinho, não sei o quê. Hoje, para o carro, o melhor óleo, a melhor gasolina. Para o corpo dela, o pior. Aí o que acontece? Começa a funcionar mal. Não o carro, mas a própria pessoa. O carro tá maravilha, pô. Começa a não ter dinheiro para pôr a gasolina, porque gasta tudo na pastelaria. Já está na desgraça total. Mas eu estava a perguntar do livro. Bem, fiquei surpreendida que tu conseguiste compilar tudo o que tu sabes e dizes num livro que ajuda as pessoas a melhorar a saúde, o peso, a forma de dormir e a forma de viver, não é? Eu chamei método de emagrecimento saudável, porque hoje a gente tem que falar muito sobre emagrecimento, porque a gente vive uma pandemia de obesidade. As pessoas estão com muito excesso de peso por causa do mundo que a gente vive, né? Um mundo que eu chamo obesogênico, né? Que estimula as pessoas a ganhar peso. Podia se chamar método do envelhecimento saudável, porque na verdade os pilares para você ter o corpo que você quer são os mesmos pilares para você viver com muita saúde. O Rui aqui é exemplo disso, né? Que ele estava falando, super elegante, e muito tem a ver com a nossa rotina, os nossos hábitos de vida. Então eu, numa revolta de muitos anos estudando e praticando isso, eu comecei a ver, eu preciso falar. Porque as pessoas fazem as coisas erradas. Os conceitos são errados. Os conceitos de temos que comer de 3 em 3 horas, o pequeno almoço é a melhor refeição do dia, você está com excesso de peso porque você come muito e não treina. Não é isso. As pessoas emagrecem se comerem muito, mas tem que comer muito a coisa certa. Mas temos aqui uma pergunta que vai no sentido... Ele elogiou-te e tu não... Não, eu elogiei toda hora. Eu também não dou assim grande importância a elogios de homens. Não. Mas podem elogiar o Rodrigo. O Rodrigo vive pelas suas regras, não é? Exatamente, aliás, vivemos os dois. A gente tem que ser exemplo. O doutor acabou de dizer que eu respeito aquilo que são os meus instintos. Falei, não, é porque as pessoas não viram, mas ele começou falando, olha, eu como cedo, que é para dormir bem, e depois eu não como de manhã porque eu não tenho fome. E isso daí é respeitar. Eu faço assim, uma dos pilares que as pessoas têm para emagrecer saudável, as pessoas já ficam aqui aprendendo isso, é você respeitar a hora da alimentação. Isso é muito fundamental. A gente tem uma janela alimentar, que nessa janela você pode comer bastante, desde que seja a coisa certa. Que é o pilar. O alimento tem que ser certo. Na hora certa, você já corrigiu os 2 pilares, e isso é transformador.
Eu tenho, mais, eu falei, o mês aqui, mais de 2.000 testemunhos de pessoas que mudaram a vida. Exato. Doutora, durante o nosso programa já passámos aqui o número de telefone para a qual as pessoas deveriam enviar mensagens. Eu vi essa telefonora, né? E tenho aqui uma mensagem, vou tirar os óculos porque na realidade não consigo ver. Mas é uma mensagem que vai de encontro àquilo que é os horários da comida e aquilo que nós devemos ingerir. Porque há aqui um caso... Essa da senhora de bom dia a todos. Como tenho diabetes, não consigo de forma nenhuma emagrecer. Tenho 51 anos e a minha altura é 1,62 m. Neste momento tenho 87 kg. É muito complicado, mas de forma alguma, por muito cuidado que tenha com a alimentação, nem 1 quilo consigo perder. O que é que eu vou fazer? Na medicina normal sabemos que estes casos têm que ingerir alimentos de tantas em tantas horas, é ou não é, doutor? Como é que esta senhora conseguirá... Então, é assim. O que acontece? A medicina normal, ela tem, para mim, um viés, um probleminha que a gente usa muito químicos para tratar esses problemas. Muitos desses problemas podem ser tratados com estilo de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que tipo de diabetes ela é, né? Porque ela falou que é diabética, mas eu posso dizer que provavelmente é o diabetes tipo 2, que é o diabético que tem excesso de um hormônio no corpo que chama-se insulina. E aí cria um estado chamado resistência insulínica. Ou seja, o corpo libera tanto esse hormônio que não para de responder. Esse hormônio é libertado pelo pâncreas. Pelo pâncreas. O Rui sabe tudo, né? Eu tô vendo que achas que eu estava nesta forma se não soubesse tanto? Vamos mandar as perguntas nas próximas edições e o Rui responde. Eu não é só para lá para casa. Eu até aqui, não sei para quê. Para lá para casa as pessoas saberem na realidade o que é que nós estamos a falar. Mas é exatamente. Então, aí quando libera a insulina o tempo todo, o corpo está sempre no processo de armazenamento de gordura. Qual é a melhor recomendação para uma pessoa? Eu vou falar para ela. É assim, não respeite essa ordem que existe. Você tem que... Eu devo acrescentar que nós, para irmos à procura da comida, íamos em jejum. Exatamente. E, portanto, tínhamos a força necessária. A recomendação... Tu lembras tu? Ele deve ser Matusalém, né? Ele já deve ter uns 300 anos. Exatamente, na época da caverna a gente ia caçar para comer. E hoje qual é a recomendação que a gente tem? Você tem que sair de casa, comer para caçar, né? Você come para depois ir fazer suas atividades. Isso está errado, porque o nosso corpo, nesse tempo todo de escassez, a gente desenvolveu um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que não te dá fome de manhã. E que te dá energia. Que te dá energia. O cortisol libera a sua energia, você tem aquela energia toda. Tem muita gente que come um cerealzinho, né, cheio de açúcar no pequeno almoço, e quebra essa liberação de cortisol, que é tipo assim, a natureza falou, já achou comida, para de liberar o hormônio de energia. 2 minutos depois a pessoa fica cansada e fica com fome, porque tem que comer de novo. E fica nesse ciclo vicioso de fome. É importante escolher bem a comida. O que é que se deve comer então para ir à casa? Eu falei, a gente estava falando do pilar da frequência alimentar, né? Que a gente não deve comer o tempo todo. Isso é frequência. O jejum, quando hoje é muito falado, não é passar fome. A maioria dos, posso dizer, 90% dos pacientes ou dos alunos que me acompanham, eles falam, doutor, eu nunca me senti tão bem, sem fome e com energia. Por quê? Porque está respeitando a ancestralidade do corpo, né? E está ficando esse momento que o nosso corpo não precisa de comida. Então, respeitar a frequência. E aí, quando você entra na janela alimentar, que a gente chama, que é o momento que você deve começar realmente a comer, colocar no corpo o óleo ideal, que é o que eu estava falando. Não é colocar a areia no seu motor. Então, mas lá para casa explica melhor o que é que as pessoas devem comer. O óleo ideal. Primeiro eu vou definir. Olha, a gente mora em Portugal, né? Eu já moro aqui há 25 anos. Eu sou já mais português do que brasileiro, embora ainda tenha esse sotaque averense, não sei se vocês repararam. Assim, a gente vive num país mediterrâneo, que é considerado por todos os estudos de ciência a melhor alimentação do mundo. Aliás, até temos uma exposição solar que também nos ajuda a isso. Portugal também está numa localização, uma latitude 40 norte, que é fantástico para, por exemplo, a exposição solar, que é outra técnica que é fundamental, eu também falo no MES, que é a técnica do aterramento, que o Rui faz bem na terra dele lá e tudo, e pegar sol. Mas, em termos de alimentação, comer alimentação natural, plant-based, que a gente chama que é baseado em plantas, que é legumes, verduras, frutas, oleaginosas, sementes, cogumelos, o que tem a natureza. Eu falo assim, cresceu com a energia do sol, né? Veio da terra. Você não tem que ter medo desse alimento. Esse alimento... Mas cogumelo logo no pequeno almoço? Cogumelo logo no pequeno almoço? Não, eu tô falando, logo no pequeno almoço, o que depende se chama de pequeno almoço. Porque comer logo pela manhã, como eu falei, não deve. Ninguém deve comer logo que acorda. Né? Uma pessoa que acorda muito cedo, né? Por exemplo, a maquiadora falou comigo, estava conversando, acorda às 4 da manhã. Ela toma um pequeno almoço às 6. Pelo menos ela deixou 2 horas para o corpo liberar aquele cortisol que deve. Ninguém devia comer pelo menos 2 horas depois que acorda.
acorda e vai fazer suas coisinhas, sei o que, no máximo pode tomar um café, mas ali mais ou menos depois de 2 horas, para deixar o cortisol fazer o pico dele natural. Deixar que é como se você organizar, estivesse indo para a selva caçar, sim. entendeu? É como antigamente matar o bicho, não é? Acordávamos muito cedo, o mata-bicho. Normalmente o que é que fazíamos? Acordávamos muito cedo, íamos trabalhar e depois aí à volta das 8 horas fazíamos o mata-bicho. Não é acordar e, né, já sair comendo, etc. O corpo não está acostumado, não gosta disso, mas é um mindset que é colocado na sociedade, para às vezes para vender cerealzinho, etc. E aí o que acontece? Você falou do cogumelo de manhã. Pode ser. Pode ser, você come o que você gosta, o que te dá energia, desde que você tenha um mindset que eu vou comer comida. Eu não vou comer um produto alimentício empacotado num pacotinho que tem químicos, né? Tem um monte de substâncias. Normalmente as pessoas põem açúcar, não é? E você fica com adição. Eu falo para as pessoas assim, olha, você não tem que restringir o que você come. Eu vou falar agora uma coisa chocante para as pessoas que estão aqui. Eu quase falo assim, você tem que comer muito mais do que você come. Só, como é que é isso, doutor? Eu sempre ouvi falar que a gente tem que comer pouco para emagrecer. Não é. Você tem que respeitar a frequência, você tem que respeitar a hora do que você come e você tem que respeitar a alimentação, a qualidade, porque aí não tem limite. Eu como, Rui, se calhar muito mais que você, o dobro de você. Não sei que você está super elegante, deve ser igual a mim. Não, então eu como. Mas eu como muito. Eu como peixe e carne na hora da almoço. Como é que é possível, doutor, você estar com esse peso, você está tão elegante assim, comendo essa marmita? Eu faço minha comida, né? Isso é um princípio. Antigamente o ser humano, já são dois que o que o ser humano fazia antigamente? Plantava, né? Aí a gente parou de plantar. Aí o que a gente começou a fazer? Alguém plantava e a gente comprava e fazia a nossa própria comida. E hoje não planta, não faz. Hoje a pessoa quer comprar pronto e quer ter saúde. Até porque não pode desculpa. Hoje tem empresas que fazem marmitas caseiras. Você pode contratar uma senhora, fazer sua comida da semana. Eu tenho uma vida muito agitada. Assim, ano passado eu passei um ano inteiro escrevendo livro, dando aula, etc. E faço minha comida. Eu levo marmita para onde eu vou. Temos que fazer uma pergunta, porque tem que mandar uma mensagem. O doutor há pouco falava nos vegetais que devem ser em abundância naquilo que é a nossa alimentação. As carnes e os peixes, o que é que... Então, às vezes as pessoas acham que essa alimentação é vegana ou Pois. Não, isso daí é ideologia. Eu respeito muito os animais, eu amo a natureza, só que o veganismo é uma ideologia. O ser humano sempre comeu carnes, né? Mas não como come hoje, né? Porque a gente achava, muitas vezes, não achava carne, muitas vezes era a comida da carne, né? A carne que achava a gente. Mas o que acontece? Você tem que comer proteína animal, peixe. Portugal tem peixes maravilhosos, né? É um absurdo falar não coma peixe, nem pensar. Tem que comer, só que a base da sua alimentação tem que ser plantas. Por quê? Porque hoje isso é um conhecimento muito recente, de mais ou menos 10 anos, que é o nosso intestino. A gente tem dentro da gente o que mais vai ajudar a nossa saúde e o nosso emagrecimento, sabe? Microbiotas, bactérias intestinais. Elas são um órgão virtual, tem 2 quilos e são bactérias que ajudam o nosso corpo a tudo. Você tem fome, você tem compulsão por comida, muitos são bactérias do seu intestino que estão mandando você buscar açúcar. Aliás, tem que modificar isso. Estou aqui, não é coisa. Estou interessadíssimo em responder a alimentação, vai para aqui fora. Não é, tu não queres ler, há uma rodazinha de perguntas, as pessoas mandaram mensagem, não é? Depois o responde, que ele sabe. Bom, tu não queres ler, há uma rodazinha de perguntas, as pessoas mandaram mensagem, não é? Depois o responde, que ele sabe. Bom, o que diz aqui você, nos últimos 6 anos engordei 40 quilos, mesmo tendo cuidado com a alimentação. Já fiz exames e análises médicas e não encontro explicação para este meu estado. Engordar 40 quilos em 6 anos. É normal isso? Não é. Não é. E eu acredito que ela está falando. Só que o que acontece? É a desinformação que a gente tem hoje. Que nem a falta de informação. É a informação errada. É muito pior. Eu tenho certeza que ela está falando. Eu como tudo que me mandam, né? E eu não consigo emagrecer. Porque ela está fazendo a informação errada. Ela estão mandando ela comer coisas erradas. Tipo assim, você tem que comer pãozinho escuro. Você tem que comer refrigerante light. Não é? Aí ela acha que é isso que vai emagrecer ela. Mas não é, o paradigma está errado. Não é da caloria. Não é o refrigerante light, ele não é mal por causa da falta de caloria. Ele não é bom por causa da falta de caloria. O refrigerante é mal porque ele tem químicos que desregulam, por exemplo, a microbiota intestinal. É um alimento doce que mantém a sua adição com o paladar de doce. São pequenos venenos que ela acha. E a outra coisa, ela fala, minhas análises são sempre normais. Referências de análise de laboratório muitas vezes não são certas. Quando você pega aquelas coisinhas que tem do lado do exame, você já viu aquela coisinha que chama-se valores de referência? Aquilo dali é a média da população.
Aquilo dali são os valores que estão na média da população daquele laboratório. O que acontece hoje? A população está doente. A maioria das pessoas está com excesso de peso. Então a média daqueles valores está dentro da média. Ou seja, eu me considero, e o Rui também, desculpa falar isso, Rui, um anormal. Você é um anormal. Eu sou Sabe por que ele é anormal? Mas é muito saudável esse considerar fora da normalidade. A normalidade hoje são as pessoas com excesso de peso. Então você que está super elegante, você é anormal. Mas há uma coisa... Eu sou uma pessoa normal, tenho mais uma pergunta para fazer. Eu acho que claro, tem toda a razão. Ainda por cima, isto interessa-me imenso. Quero perder a barriguinha e não consigo. Eu chamo-lhe o problema do perímetro, que é o perímetro. Já fiz tudo, desde exercício, a dieta, a Aurora Pereira, de Friamundo, quero saber o que é que há de fazer para perder o perímetro. Eu já fiz tudo, já fiz a dieta. Ela, se fizer restrição alimentar, ela não consegue emagrecer. É por isso que as orientações estão erradas. As pessoas acham que comer menos é o que vai resolver. E não é. Ela tem que comer o certo. Porque o certo vai equilibrar o corpo dela. Vai equilibrar, na verdade, são os hormônios. Porque enquanto médico, o meu pensamento tá quem manda no nosso corpo, que são as hormonas. As hormonas é quem determinam. Ela comer menos, ela baixa, por exemplo, uma das hormonas mais importantes para ela secar essa barriguinha, que chama-se hormona da tireoide. Exatamente. Agora tem uma outra glândula que o Rui vai explicar, porque ele é aqui que sabe de tudo. Pode falar o que é essa glândula. O Rodrigo está com energia. Atenção, o Rodrigo está com energia, é imparável. O Rodrigo está sempre com energia imparável de manhã. Não comer nada é uma energia. Por acaso eu estou em jejum, eu faço todas as manhãs. O jejum tem um problema, que as pessoas não acreditam. É que quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer, porque você se sente bem, a sua cabeça está boa, né? A sua energia está boa. Mas é importante, eu penso, doutor, que explicar o que na realidade o jejum faz connosco. É o autofagia limpa. O jejum, ele faz tudo no nosso corpo, porque é um momento de reparação do nosso corpo. Limpeza. A gente faz isso à noite, né? Só que hoje, no mundo que a gente vive, né, com tantas intoxicações por todos os lados, as 8 horas do sono não são suficientes. E para piorar a situação, as pessoas não dormem 8, né? Hoje dormem menos, dormem horas erradas, porque é muito importante a hora do sono. Você falou da hora da alimentação. Respeitar a hora da alimentação para respeitar o seu horário de dormir. Que antigamente, o nosso ciclo circadiano, só falar rapidinho isso aqui, a gente tem 2 hormônios, falar de hormônio, são importantes para o nosso corpo. Cortisol, liberado de manhã, que é o que nos dão de manhã, melatonina, o Rui vai completar sempre que eu falar, porque ele sabe tudo de hormônio. Então, cortisol é liberado das 6 da manhã até as 6 da tarde. E a melatonina é um ciclo dividido por 2 irmãozinhos, irmãmente, né? Então, 6 da manhã, 6 da noite, cortisol. 6 da noite até as 6 da manhã, melatonina. A gente tem que respeitar os hormônios. E eles são liberados mais ou menos nesse horário. Quem é que 6 horas da noite está se preparando para dormir? Né? Quem acorda às 6 horas da manhã? Ninguém. Ninguém respeita o ciclo circadiano. Eu acordo às 6 da manhã agora? Terezinha, sim. Eu não tenho isto. Eu com ela sou obrigada a acordar às 4 da manhã. Quer dizer, não pode dormir meia-noite para acordar às 4. Tem que dormir 6. E aí você começa a respeitar o ciclo circadiano. Você vai começar a emagrecer e vai falar assim, como é que é possível? Estou comendo mais, estou emagrecendo. Acabou o tempo, já há uma data de tempo. Portanto, nós vamos até à cozinha. Obrigada. E quizá ainda volta a cabo destes dias. Gostei. O resto das perguntas fica por Rui. Se te convidar para alguma coisa, vai, que ele vai te encher de perguntas de água. Obrigado. Obrigado. Prazer. Parabéns, hein? Obrigado. Você, minha linda. Beijinho. Obrigada. Vamos ter ali.